Oi, tudo bem? Vamos para mais uma sequência de vídeo. O vídeo dessa semana a gente vai falar sobre cirurgia de face ou facelift ou até ritidoplastia. São alguns nomes que dão para esse procedimento. Por que eu resolvi falar sobre o tema? Tem aumentado nos últimos meses a frequência de pacientes me procurando para fazer esse procedimento. É engraçado, depois de 10 anos de especialização, aproximadamente aí posso dizer, até perto de 20 anos militando na área de cirurgia plástica, porque meu sogro é cirurgião plástico também, então desde o começo da faculdade eu já auxiliava ele, já ia no meu período de férias auxiliar ele, entrar em cirurgia, então a gente já milita algum tempinho aí nessa especialidade. Algumas pacientes que eu operei há 10 anos atrás, elas estão voltando agora para fazer outros procedimentos e entre eles a cirurgia de face. Eram pacientes que já tinham certa idade e com o tempo vai passando, o envelhecimento facial, então elas estão voltando com esse interesse de fazer a cirurgia de face. Pacientes fazem essa cirurgia buscando esse rejuvenescimento, disfarçar um pouquinho esse processo de envelhecimento que acontece na face. Muitas vezes a gente acaba passando por outros recursos antes de indicar a cirurgia. Entre eles, a gente tem a toxina botulínica, preenchimento, bioestímulo de colágeno, alguns aparelhos para tratar a flacidez da pele, entre eles o Morpheus ou até ultrassom microfocado também, o Morpheus é a radiofrequência. Então são procedimentos que minimizam, retardam esse envelhecimento, mas mesmo o paciente fazendo isso, quer seja com cirurgião plástico ou com seu dermatologista, a tendência com o tempo é a gente não conseguir corrigir com esses recursos. Exemplos, aquelas que vocês sabem que preencheram muito o rosto, ficou com o rosto até deformado de tanto volume que colocou, tentando até minimizar ou não fazer a cirurgia de face, ou mesmo fazendo, tentando se manter jovem, que acaba desconfigurando um pouquinho, desfigurando esse rosto e ficando uma pessoa que não é aquela característica que ela tinha na juventude, mas criou-se um novo personagem. Isso não é legal, né? Então, o nosso objetivo com a cirurgia, às vezes até indicar mais precocemente a cirurgia, é evitar esse rosto estigmatizado. Antigamente, a cirurgia de face, ela tinha por característica tratar só a pele. Então, você via aquelas pacientes que tinham aquele rosto muito esticado, aquela testa alongada, porque se esticava muito a pele, ficava com a boca, inclusive, esticada de tanta tração que dava na pele. Isso, a gente estava tratando um dos componentes só do envelhecimento, que é o envelhecimento cutâneo. Você não tratava as outras regiões que envelhecem. E isso ficava aquele rosto muito estigmatizado também da cirurgia de plástica, da cirurgia da plástica de face. Por quê? Porque esticando muito a pele, quando essa pele tendia a voltar um pouquinho, esticava o lobo da orelha, dava alguns estigmas dessa cirurgia e não trazia resultados tão duradouros assim, porque logo essa pele cedia e você já perdia um pouco o resultado da sua cirurgia. Então, para entender a cirurgia de face, você precisa entender o que envelhece no seu rosto. E nisso a gente tem o envelhecimento cutâneo, a gente tem o envelhecimento do coxim gorduroso, dessas partes profundas de gordura que tem no rosto, tem o envelhecimento do sistema músculo-aponeurótico, então dos músculos da face, da aponeurose, que é um tecido que reveste esses músculos, e a gente tem o envelhecimento ósseo também. Então isso é uma coisa muito clara, que quando a gente pega um crânio de uma pessoa jovem ou um crânio de uma pessoa com idade, você consegue até diferenciar, estimar a idade dessa pessoa devido às características ósseas de reabsorção desse osso de uma pessoa com mais idade. Então, para eu tentar pegar uma pessoa já que envelheceu o rosto, nesses componentes de pele, envelhecimento cutâneo, envelhecimento do músculo e da gordura, eu tenho que tentar tratar todos esses componentes para eu ter um resultado mais harmônico e um resultado mais natural. E não só esticar a pele, ou não só tentar corrigir essa reabsorção óssea fazendo volume e preenchimento. Então a gente tem que olhar tudo isso.
E a cirurgia de face, além da gente olhar esses componentes, a gente também avalia as regiões da face. Então nós dividimos a face em 3 regiões: o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Cada região dessa ela pode envelhecer de forma diferente. Tem pacientes que às vezes envelhecem muito rápido a região do pescoço, porque se expõe muito ao sol, então fica muito marcado aqui, ela protege, passa protetor solar, mas a região do pescoço e do colo, às vezes não tanto assim. Então ela tende a envelhecer mais essa região. É óbvio que a gente vai tratar isso de forma diferente do que as outras regiões. O sol, ele agride muito a pele, então pacientes que sempre se expõem ao sol, não protegem, tende a envelhecer mais. Ou aquela paciente que gosta muito de ir para o clube, ou ir para a praia, ou se expõe muito ao sol e às vezes protege muito, ela tende a envelhecer mais rápido o dorso da mão, a região do pescoço, do que outras regiões que estão mais cobertas e mais protegidas. Então aí segue até uma dica, um conselho: não deixe de usar o seu protetor solar, de proteger o seu rosto, as regiões que ficam mais expostas, o seu colo do sol, passando protetor solar de 2 em 2 horas, que isso ajuda também a retardar o envelhecimento. E nesse sentido, então, a gente divide a face nessas 3 regiões e a gente analisa cada paciente para indicar o melhor tratamento para cada uma delas. O terço superior hoje, a gente não faz mais aquela cirurgia de antigamente que esticava muito, abria-se, a gente chama bicoronal, que era um corte que fazia no meio do cabelo, de fora a fora na região da testa, descolava toda essa testa, tirava um pouquinho essa musculatura para ela não movimentar tanto e assim não fazer tantas rugas nessa região da fronte ou da testa. Então eram cirurgias grandes, extensas e que muitas vezes prolongavam a linha do cabelo, porque você esticava, tirava a pele ali e você ficava com aquela testa, com a raiz do cabelo aqui mais alongada, mais distante do supercílio. E isso dava o estigma de que operou o rosto. Com o advento da toxina botulínica, ou Botox, ou Dysport, algumas das marcas aí no mercado, você já não precisa tanto assim fazer essas cirurgias. Se conseguiu ter bons resultados, muitas vezes com cirurgias minimamente invasivas, como a cirurgia endoscópica, o lift endoscópico frontal, ou muitas vezes fios de sustentação ou a própria só toxina, preenchimento nessa região, muitas vezes é suficiente para tratar a região frontal. Existem algumas possibilidades de, na cirurgia do terço médio, a gente estender essa cicatriz um pouquinho e retirar um excesso de pele, fazer um lift mais lateral aqui na região frontal do que central, mas tem alguns pacientes que caem mesmo essa região da glabela aqui, e aí se faz necessário muitas vezes esse lift até endoscópico para tratar essa região da fronte. Mas, como eu disse, na maioria das vezes o Botox ele é suficiente para tratar essa região e preenchimentos ou peelings. Então a gente associa peeling nessa região para tratar um pouco essa pele, e esse ultrassom microfocado ou Morpheus eles podem ajudar também no tratamento dessa região. É feito muito o ultrassom microfocado, principalmente na cauda da sobrancelha aqui do supercílio, para elevar, para retrair um pouco essa pele e deixar a sobrancelha mais arqueada. Então são recursos cosmetológicos que a gente consegue evitar grandes procedimentos na região da fronte. Outra região anatômica, que daí já envolve, está na transição entre o terço médio e esse terço superior da testa, e que deve ser avaliado separadamente, é a região dos olhos. Então, é muito comum a gente fazer o lift facial associado à blefaroplastia, que é o nome que se dá para a plástica das pálpebras. E você pode ter bolsas de gordura associadas. Depois a gente tem vídeos, a gente pode fazer um novo vídeo explicando isoladamente essa região da pálpebra, que é tão importante, e ela traz uma beleza singular para a face. Muitas vezes você pode ter um rosto rejuvenescido, mas ter uma região, um olhar cansado. Então, às vezes, a gente indica, até antes da cirurgia de face, a cirurgia das pálpebras. E ela pode ser feita separadamente, só a pálpebra superior ou só a pálpebra inferior. Existe até o procedimento não cirúrgico, que não é retirar a pele. A gente faz procedimentos para melhorar a qualidade dessa pele, que tendem a rejuvenescer e evitar até uma cirurgia precoce na região das pálpebras, mas ela é olhada isoladamente. Junto
com a seguir da região da pálpebra, a gente vem então para o terço médio da face, e que é a região da maçã, a região aqui do cantinho da boca, esse sulco que se faz aqui, que é o sulco nasogeniano, ou também chamado de bigode chinês, aqui embaixo, que é a região do jaw, que é do contorno da mandíbula, que muitas vezes cai essa gordura do terço médio, ela tende a cair e marcar essa região, ficar com uma bolsinha aqui, que pode ser chamada também daquela bolsinha parecida do bulldog, mas eu nem acho bonito esse termo, mas algumas pessoas conhecem assim. Então essa é uma região que deve ser avaliada separadamente. É o que eu disse, antigamente aqui era só tratado tracionando a pele. Como é que eu vou tratar essa região, sendo que esse volume que se acumulou aqui foi por causa da gordura que caiu? Como é que eu vou tratar só esticando a pele, se esse sistema músculo aponeurótico, ele envelheceu e ele caiu junto, ele cedeu junto? Então hoje na cirurgia de face existem vários procedimentos para tratar esse terço médio, mas o principal é quando você já tem uma queda mais profunda, é o tratamento cirúrgico. Quando eu preencho essa região aqui, secar, que é um dos pontos aí de avaliação para preenchimento, que foi um cirurgião plástico que determinou, que documentou isso bem, que divulgou bem essa harmonização facial, então ele chama essa região de secar. Você faz preenchimento nessa região do canto do olho para trás, tudo que a gente preencher aqui, a gente vai ter um ponto de sustentação que vai elevar e sustentar um pouquinho essa face que está caída. Mas do canto do olho para aqui, tudo que eu preencher aqui, ele vai volumizar mais e ele tende a cair. Então a gente evita muito volume aqui para não ficar com aquela bochecha mais pesada ainda e trazer mais peso e esse rosto não sustentar. Então quando você tem uma perda de volume baixa, pequena ainda, você fazer preenchimento nesse arco aqui do rosto, nesse terço superior aqui, nessa arco zigomático, que é o nome anatômico que a gente dá isso, para essa região, você consegue preencher um pouquinho, volumizar e sustentar um pouquinho esse tecido que está caindo. Mas quando você erra a mão ou preenche demais, é onde que a gente tem aqueles volumes exagerados que a gente vê e que volumizando muito aqui, isso aqui tendendo a cair, desfigura um pouquinho essa beleza da face, então deve ser evitado. Então se você já fez alguns preenchimentos e mesmo assim já tem essa queda, aí é onde que a gente indica o tratamento cirúrgico. Na cirurgia desse terço médio, é feita uma cicatriz aqui no pé do cabelo, na linha anterior aqui do contorno da orelha, que se estende para a região posterior para tratar também associado o terço inferior da face. E a gente faz o descolamento da pele não tanto quanto se fazia antigamente, mas mais com o objetivo de acessar esse sistema músculo aponeurótico e dar pontos profundos para sustentar esse SMAS, que é o nome que a gente dá para o sistema músculo aponeurótico superficial da face, para essa região anatômica. Então existem dois tratamentos clássicos aí para isso. Um é a gente fazer a aplicatura, que é dar pontinhos para fixar e tracionar e sustentar esse sistema músculo aponeurótico, e outro que é um tratamento que deve ser avaliado cada paciente é o deep plane, que é a gente descolar, a gente liberar essa musculatura e acessar profundamente, liberando essa musculatura profundo, preservando a inervação ali, tendo muito cuidado, porque nesse sistema profundo os nervos da face, da musculatura da face, eles são visíveis, a gente consegue acessar eles e, consequentemente, pode ter mais risco de lesão desses nervos e da mímica facial ser prejudicada, mas você acessa esse plano profundo para esticar mais essa musculatura e ter um resultado mais duradouro. Isso deve ser avaliado caso a caso. Em alguns pacientes não se faz indicado isso, não é necessário fazer essa cirurgia do plano profundo, mas a
a gente vê que na cirurgia plástica varia muito. Antigamente fazia muito essa cirurgia profunda, depois viu que só com aplicatura você tinha excelentes resultados e hoje já tem novos estudos e voltou-se à tona indicar essa cirurgia acessando esse plano profundo para dar uma tração maior nessa musculatura, tentando ter resultado mais a longo prazo. Mas são coisas para ser avaliado na consulta presencial e o cirurgião vai indicar para você qual é a melhor técnica para se fazer. E desse sistema profundo tem HAGS+, tem o Free Lift, tem vários nomes aí mais atuais das variantes dessa técnica para acessar e fazer o tratamento desse terço médio da face. Passando isso, a gente vem para a região do terço inferior. O terço inferior, a gente vê aquelas bandas platismais, a gente vê aquela gordura acumulada aqui na região abaixo do queixo, que a gente chama de submeto, e a gente pode ver muita flacidez nessa região com perda do contorno da mandíbula. Então, o rosto rejuvenescido, você tem uma linha de definição entre o que é o terço médio e o terço inferior. Quando essa gordura, quando essa pele cai, você emenda o terço médio com o terço inferior e perde esse contorno, essa definição da mandíbula. E perdendo essa definição, seu rosto tende a ficar com essa característica mais envelhecida. Então, uma das coisas que a gente avalia é justamente essa necessidade de fazer uma incisão aqui embaixo para tratar essa gordura que se apresenta aqui, ou uma glândula aqui abaixo da mandíbula, que é a glândula submandibular, que faz perder esse contorno também, e a gente acessar essa musculatura aqui do platisma, que é o nome desse músculo, que pode ter duas bandinhas aqui, para a gente aplicar essa região média para tirar essas bandinhas que apresentam aqui, tirar essa gordura e assim, depois a gente tratando essa região lateral, descolando aqui, a gente aplicando tanto para o lado quanto aplicando no centro, a gente definir melhor esse contorno. E óbvio que depois de tratar dessa musculatura, a gente faz tanto do terço médio quanto do terço inferior, a tração do excesso de pele e retira essa pele e fixa novamente, colocando a cicatriz no contorno da orelha aqui e no pé do cabelo ou entrando dentro do cabelo, que é a técnica intracapilar. São algumas variações que não convém aqui citar e prolongar o vídeo por causa disso. Mas assim a gente divide a face então no terço superior, terço médio e terço inferior com o seu tratamento. Complementar a cirurgia, no mesmo momento, a gente avalia essas regiões que não foram descoladas para tentar rejuvenescer também. Por exemplo, aquele código de barra, aquela marcação que tem em cima do lábio, a falta de gordura no lábio, essa perda de volume que tem no lábio, a perda de volume às vezes da região perto dos olhos, a qualidade da pele da região da fronte. Então não é incomum, junto com o lift facial, a gente fazer um peeling dessa área que não foi descolada, que não foi liberada, para melhorar um pouco a qualidade da pele dessa região e tentar rejuvenescer um pouquinho isso. Complementando depois, que foi até um vídeo que a gente fez de uma paciente que a gente operou, fazendo pequenos procedimentos cosméticos, seja o preenchimento de pequenas rugas que ficarem, ou o preenchimento ainda de alguma região que a gente fez o enxerto, por exemplo, de gordura dos lábios, ou enxerto de gordura aqui, essa gordura foi um pouco reabsorvida, a gente pode fazer uma nova sessão de enxerto de gordura, ou fazer o preenchimento com ácido hialurônico ou outras substâncias. A seguir também fazer o bioestímulo de colágeno ou ultrassom microfocado, como eu citei. Então é de extrema importância esse acompanhamento do paciente pós-lift, pós-cirurgia de face, para procedimentos complementares, para não só manter o resultado mais duradouro ou alcançar o melhor resultado que a cirurgia por si só não permite às vezes a gente alcançar. Então esses são alguns detalhes aí, essa é uma visão geral da cirurgia de face. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouquinho o vídeo. A gente procurou ser um pouco mais didático aí e eu espero que numa consulta presencial eu possa esclarecer e mostrar fotos de pré e pós que todos ficam curiosos. Por que você não mostra? Por que você
nesse vídeo não colocou resultados de pacientes. Eu já expliquei isso várias vezes e volto a frisar aqui, porque pelo Conselho Federal de Medicina nós somos proibidos de mostrar foto de pré e pós. Para quê? Porque você não é uma mercadoria. Então você vem aqui, eu não posso garantir para você que o resultado que eu tive com uma paciente vai ser o mesmo que eu vou ter com você. E quando eu mostro pré e pós, eu estou tratando o paciente como se fosse uma mercadoria. Ó, era desse jeito e eu deixei desse jeito. Não é um carro que eu estou pintando, que eu estou fazendo uma lanternagem. Então eu não posso dar garantia de resultado. Eu posso mostrar para você expectativas de como pode ficar, mas essa avaliação individual da qualidade da sua pele, da qualidade da sua musculatura, da reabsorção óssea que você tem, isso é individual, das suas características de cicatrização, da sua genética, do tempo pós-operatório, que vão trazer resultados mais próximos daquilo que você pode estar sonhando ou criando a expectativa de ter. E mostrar isso não seria o ideal, mostrar a outro paciente. Então, por causa disso, o Conselho Federal de Medicina nos proíbe. Será que isso vai durar muito tempo? Não sei, porque é uma prática tão comum já de vários colegas, não só médicos, mas de outras áreas da área de saúde. Dentistas estão mostrando, várias pessoas aí que estão fazendo, que estão militando na área de estética, estão mostrando resultado de pré e pós. Eu não sei até quando que a medicina e principalmente a cirurgia plástica vai conseguir resistir essa ânsia do paciente de querer enxergar o resultado ali de uma cirurgia. Mas por enquanto a gente vai seguir a lei, a gente vai seguir o que é dito como certo e não vamos estar mostrando para você nos nossos vídeos. Mas se fica a curiosidade, vem para uma consulta que aqui a gente pode mostrar, colocando essas particularidades de cada caso e tentando fazer você enxergar o que é essa cirurgia e quão bela é a cirurgia de face. Muito obrigado, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, siga, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí para você receber notificação de qual é o próximo vídeo que a gente vai falar e apresentar para você. Muito obrigado.